Boa tarde, que alegria estar aqui novamente com vocês. Edilza Pereira Duarte. Esse vídeo é principalmente destinado aí em virtude dos seus questionamentos, né? Dos comentários que fizeste num dos últimos vídeos meu, Maria Pereda e Jesus Cristo, ou Maria Pereda desmascarando o sistema. Nos dois eu falo sobre Jesus, Deus, essas coisas todas. Então, achei muito pertinente, muito legal aí o seu comentário. Ao contrário de ficar revoltado, tentando... Não. De uma forma totalmente amistosa. Feliz com o seu comentário, né? Com vários comentários que você fez. Estou muito contente, Edilza. E por isso, pretendo assim tentar responder o que penso, meu posicionamento, o que consegui angariar em conhecimento e informação até hoje sobre esses temas. Logo de início, quero mostrar aqui esse livro, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Tenho aqui também em minhas mãos a Bíblia Sagrada. Bíblia, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Para Michel Foucault, que é um dos filósofos responsável pelo entendimento de que cabe ao direito penal, à justiça, vigiar e punir aos que erram. Então a pena, para Michel Foucault, tem esses dois viés, essas duas funções. Prender o cidadão para ele não cometer mais crime e também uma constante vigilância, né? E para ele essa vigilância deve ser estendida também aos professores, aos educadores, às autoridades e à sociedade como um todo. Para Michel Foucault, a eterna completa vigilância evita o mal. Ele tem até ele cita que em determinado lugar criaram uma abóboda, uma sala no alto, uma sala com vidros escuros, onde ninguém sabia o que estava acontecendo dentro daquele vidro. Então o que acontece? Só das pessoas ver aquele vidro e imaginar que alguém estava vigiando, se comportava de determinada forma. Os presos, os detentos, os alunos de internação, sempre ficavam olhando para aquele vidro e imaginando que alguém estava vendo. E isso fazia eles terem um comportamento moral aceitável ou até exigível. Né? Exigível, quer dizer, tido como ideal. Então, Michel Foucault traz a característica da pena como punir, né? Não só tirar de circulação o indivíduo, mas punir, dar uma punição. Já eu venho apresentar um outro viés aqui para vocês hoje que estão assistindo esse vídeo, viu, Edilza? O que eu quero colocar é que nos escritos antigos das Escrituras Sagradas, muitas coisas que eles atribuem a Deus são formas de simplesmente ensinar, dar um parecer. Por isso que Neville Goddard e Joseph Murphy dão uma interpretação das Escrituras Sagradas como uma mera interpretação metafísica, mental. Para eles é verdade, mas para aplicação aqui. E que não necessariamente tem existido. Então muitas coisas ali, Edilza, era só uma explicação para as criancinhas da época. Né? Dar leite às crianças, é o que o hermetismo já dizia no livro Caibalion, Filosofia Hermética, foi recitado por Salmo nos Evangelhos, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, onde ele diz dar leite às crianças, aos pequenos, e carne aos homens feitos. Então as escrituras, muita coisa dela ali, são metáforas para essas pessoas pequenas ainda no entendimento. Eu concordo também, assim como você, de que Jó não foi literal, que a história de Jó é só uma demonstração de vitória do bem sobre o mal, do superpoderio divino de Deus. E acredito também que se tiver acontecido, aquela história de Jó, na verdade, demonstra o Deus interior de cada um. Então Jó sentia medo, temor, no final ele diz, o que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais tinha medo me aconteceu. Quer dizer, Jó tinha medo de ficar pobre. Jó tinha medo de ficar na pior.
Jó tinha medo de que os seus filhos morressem, e eu te provo agora pelas escrituras, quando ele disse que sacrificava pelos filhos. Continuamente ele oferecia sacrifícios a Deus por ele, pelos pecados dele. E ele pensava assim, olha o que ele pensava. Vai que de repente um filho meu pecou, errou. Olha que ideia. E eu vou oferecer já aqui, pagando já, porque vai que eles erraram, pecaram, ou venha pecar, então já tô pagando. Olha que pensamento mais fosco, infantil dessa personagem de Jó. Então esse medo dele de acontecer alguma coisa, que vivia orando e oferecendo sacrifício, veio a fazer. Então a oração do medo, do pavor, é uma oração menos eficaz. A oração mais eficaz é a da visualização, de você ver aquilo que você quer conseguido. É a oração da gratidão, do você sentir saudade daquilo que você quer ter e quer ser. É o que o Marcos Trombetta também ensina. E vários outros grandes mestres do pensamento. Sentir saudade, sentir uma saudosidade do que você quer ter ou possuir. Aí é como quando aquilo acontece. Então o que acontece, Edilza? O sofrimento só faz sentido, só tem razão de ser e de existir até o conhecimento, a luz do conhecimento, da informação e da verdade chega. Então toda punição e sofrimento só existe até encontrar a luz da verdade, a evolução. Um presidiário só fica preso, Edilza, até ele se iluminar. Quando ele se ilumina, encontra, descobre, conhece quem ele é de fato. Que ele é Deus em pessoa, Deus manifesta, expressa, encarnada nele. Quando ele entende que ele é Deus, que Deus tem a centelha divina dentro dele. Quando ele entende estas coisas, a verdade do funcionamento do universo, e passa a pautar sua vida na verdade, todo sofrimento e penalidade perde o sentido. Então veja bem, o medo, a energia do medo, do pavor, embora ele era uma pessoa boa, fazia o bem, mas de repente ele fazia o bem como troca, não porque era tão bom e puro assim, vai saber, atraiu isso. Então quem obra o mal, quanticamente, metafisicamente, atrai o mal. Quando deixa de praticar o mal e virou outra pessoa, seja através do tal, seja através de Cristo, Jesus, seja através da filosofia, quando ele descarrega de todo o ego, de toda a maldade, de toda a ira, de todo o ódio, de todo o medo, de toda a ignorância, se ele estiver preso, ele é solto. O universo faz ele soltar. Eu te cito aqui 10, 20, 30 casos, Edilson, eu posso te citar, contar história pra você. De homens que estavam presos com 20, 30 anos para pagar pelos crimes que fez. Crimes bárbaros, às vezes, morte, homicídio. E eles mudaram, geralmente, né, os casos que eu conheço mais é por Cristo, religião, igreja. Né, através da fé, eles mudaram e essa mudança tirou eles da prisão. E também, Anthony Robbins ou foi Neville Goddard? Me parece que foi Anthony Robbins, nos Estados Unidos. Tirou um presidiário também com muitos anos para cumprir. 15, 20 anos para ser cumprido ainda numa penitenciária. E ele, usando o poder mental, o poder da mente, sentia aquele homem liberto, fez um experimento científico e induzindo aquele homem a pensar em liberdade, a limpar-se interiormente, a amadurecer-se espiritualmente. E aquele homem começou a se enxergar solto, como um homem bom, puro, ser outra pessoa, nascer de novo na mente e no espírito, né? A água é só um símbolo da água e do espírito. Do espírito é o mais importante. A água representa um símbolo de lavar, de purificar, que é o batismo que usam muito. Que já era um costume judaico antigo de lavar-se. Lembra daquelas talhas para purificação dos judeus, quando Jesus transformou água em vinho? Que eu acredito sim que transformou água em vinho. Que eu já vi tanta coisa nessa vida que Jesus, Deus, fez, que eu não duvido de nada. De nada. Mas nem por isso eu deixo de buscar filosofia, conhecimento, crescimento pessoal. A busca tem que ser constante e incessante. Senão mesmo nós, com toda a fé do mundo, falamos asneira e besteiras. Então tem que buscar sabedoria e conhecimento. Tem sim. Então o que acontece?
Então já tinha esse ritual de purificação dos judeus, que representa o batismo. Então quando aquele homem purificou, esse coach, né, Anthony Robbins, conseguiu tirar aquele homem da prisão, arrancar ele da cadeia, usando o poder metafísico da mente, que é o mesmo poder de Deus, o mesmo poder divino. Não se iluda. Esses conhecimentos lindos, maravilhosos, tudo que é verdade, que é bom, que purifica, que liberta, é Deus em ação. É Deus, é o mesmo Deus em ação. Então, o sofrimento é a purgação, mas não como vingança. O universo não tem vingança contra os seres e as pessoas. Não tem ódio e vingança. O que parece uma vingança, na verdade, é o necessário até o amadurecer. Então a sociedade vem pagando alto preço por ter sido enganado por enganadores. Então existe desde o princípio o todo, e ele se dividiu entre anjos, querubins, serafins e depois entre humanos, seres humanos. E dando livre-arbítrio e livre escolha. Então parte desse ser do todo, que pertence ao todo, você vai entender agora por que Deus condena e não deixa você falar mal de Satanás, falar mal do diabo, falar mal do mal. Proíbe. Aquele que desafia as entidades malignas, que quer peitar em suas ignorâncias, recebe a punição. Por isso que já está lá no livro de Judas, né? Está lá escrito que quando Moisés, o arcanjo Miguel contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou dizer palavra alguma de blasfêmia. Blasfêmia contra o diabo? Então tem. Por quê? Porque Deus, a centelha divina, está também dentro desse ser maligno, né? É o que o hermetismo ensina, né? E tem hora que a gente não tem como negar. Embora, né, eu seja cristão, mas tem coisas que é difícil de entender. Então o que acontece? O mal e o bem é como se fossem em um só, né? Os anjos, o arcanjo e o ser humano tem Deus dentro dele? Tem. Então o mal também tem Deus, uma centelha divina. Por isso que não pode humilhar. Porque quando você humilha, quando você quer pisar nos principados, né? Que tá chamando de principado, tá no livro de Judas e no livro de Pedro. Epístola do apóstolo Pedro. Né? Que fala que os animais irracionais, que não entendem do que fala, feito como os animais feitos para serem mortos, presos e mortos, estrelas errantes, nuvens sem água, do qual receberão as suas punições, fala do que não entende, e blasfemo das dignidades. Que dignidades? Satanás, os principados, então continua sendo príncipe. É mal, Satanás é diabo, mas é príncipe. Mas o que é isso, Ricardo Bonfim? Porque está escrito, não é eu, é escritura dos cristãos, é a Bíblia. Então Deus continua dentro desse ser e precisa dele evoluir, encontrando sabedoria e evolução. Agora, se Satanás não tem jeito, não tem solução, é outra história. O Apocalipse fala que lançará no lago de fogo, né? Mas vai saber se ao longo dos milênios esse ser não se restaurará, não buscará a luz e o conhecimento da verdadeira sabedoria, né? Porque a princípio parece ser indestrutível, porque Deus está nele. Então como é que vai destruir Deus? Não destrói porque Deus é eterno. Assim como o homem não se destrói, porque ele tem a centelha divina. Então temos o quê? Que clarear essa centelha divina com conhecimento. Muito conhecimento. Muitas horas de palestra dos meus vídeos, de Hélio Couto, Elaine Orives, Marcos Trombetta, Bob Proctor, Anthony Robbins, Neville Goddard, livros de filosofia das mais variadas e reter aquilo que é bom, né? O estoicismo grego clássico, Sócrates, Platão. É isso. E clareando, iluminando. Porque se você pegar só uma vertente, você comete doidice. Né? Quer um exemplo de doidice? Tem uma colega, nós tínhamos um grupo de estudo, Hélio Couto, né? Dos ressonantes. Então os ressonantes, quem praticava a ressonância harmônica, conversava, dialogava e colocava as explanações nesse grupo. E ela criticava Elaine Orives, mas criticava Elaine Orives. Porque Elaine Orives uma vez falou que Zenão, efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Que é o que paralisa, né, o decaimento atômico, que Hélio Couto explica. Então o efeito Zenão é quando você paralisa o decaimento atômico, quando você fica com ansiedade demais, buscando demais, na loucura demais para ter aquilo, e a ansiedade causa o efeito Zenão. Por isso você tem que pedir e soltar, visualizar e soltar, querer e soltar, e sempre tá repetindo ali, mas não ficar preso naquilo ali, né? Que quando você estiver tomando banho, dormindo, meditando, aquilo vai criar.
Por quê? Porque você soltou naquele momento. Não tem energia de ansiedade naquilo, porque a energia de ansiedade atrapalha. Então o efeito Zenão é o que impede o decaimento atômico, paralisa. E Elaine Orives falou uma vez numa palestra dela que era um filósofo Zenão. Mas essa colega lá tirava sarro. É uma mulher dessa que tá ganhando dinheiro aí já como coach, faz palestras e palestras, que tem tanta formação, pra me perder, caiu o descrédito. Ela disse que Zenão é um filósofo. Por quê? Porque essa colega, embora seja uma terapeuta reiki, uma reikiana, né? Praticante do reiki, e criticou muito dos meus posicionamentos, inclusive, ela não conhece, não sabe que Zenão é sim um filósofo. É o que antecedeu o estoicismo. Então, de estoico, que eram os portais lá, a entrada daqueles lugares de estudo, daquelas escolas iniciáticas da filosofia. Então, antes de chamar-se estoicismo, chamava-se Zenão, que foi um homem, inclusive, que perdeu tudo no mar, a sua riqueza, fortuna. No naufrágio ele perdeu tudo e ele conseguiu nadar e se salvar numa determinada cidade, lá na Grécia. E lá ele teve o contato com o estoicismo, com o conhecimento, com a filosofia. Então, a princípio, os seguidores desses filósofos eram os Zenãos, né? Os da filosofia Zenão. Então é assim, Elaine Orives estava certo. E essa mulher vem falando tanto mal de Elaine Orives, sem conhecer. Quer outro exemplo? Tem outro exemplo. Né? Tem dois exemplos aqui que eu me preparei para citar. O do efeito Zenão, dessas duras críticas, né? E tem uma outra situação também. Vamos ver se consigo lembrar aqui. Onde as pessoas tanto criticam, tanto falam, e quando vai ver, estava certo. Não estava errado, de forma alguma. Estava correto em sua colocação. Né? E quanto à crítica, então temos que ter muito cuidado ao criticar alguém, a falar algo de alguém. Né? Tem que entrar com humildade nas coisas. Tem que entrar com humildade. Se entrar com arrogância, tropeça em palavras. E fala asneiras e loucura. E achando que está sendo sábio. Né? Não veio à mente aqui. O outro exemplo que eu ia citar era mais um exemplo. Acerca da pessoa falar coisas que não entende. Coisas que não entende. Então, voltando lá às suas questões e perguntas. O sofrimento só é útil até a iluminação chegar. Chegou a iluminação, saiu fora a ignorância, o preso é liberto da prisão. Conheci agora um irmão em Cristo, em Jesus, né, um crente, que ele tinha cerca de 20 anos para cumprir, já tinha tirado 10 e ele encontrou, creu em Jesus, na sua luz, de uma forma verdadeira. E ele pediu para um primo dele, também crente, ir na igreja buscar uma resposta sobre a prisão dele e a cadeia dele. O primo dele não queria, relutou, falou, meu Deus, buscar palavra pelos outros. Que situação que me colocou, que responsabilidade. Chegou lá, o pregador falou assim, tem alguém aqui nessa igreja que está buscando uma resposta para um parente que está preso. Um parente está na prisão. E a minha resposta para esse parente, você leva para ele, 90 dias ele estará solto, em liberdade. Daqui 90 dias eu faço uma obra, um milagre na vida dele. O cara tinha 20 anos para cumprir ainda. O primo dele voltou e foi lá levar a resposta. E ele falou, e aí? Já estava ansioso pelo que eu tinha falado. E aí, qual foi a resposta de Deus para mim? O que ele falou? Deus respondeu assim. Mandou trazer, falou para alguém que está preso, está buscando por um parente que está preso. A resposta é essa, em 90 dias faz um milagre na sua vida. E ele contou para os presos, contou para todo mundo, sendo que nem é correto. Profecias, visão, revelação, você não conta. Visão, revelação, profecia, acesso ao mundo futuro, vindouro, você guarda, segura, como José fazia, José do Egito. Aliás, como ele deveria fazer. Né? Jacó guardava aquilo no coração dele, mas José contava. E esses sonhos que ele ficava contando, o que ele queria, causou inveja dos irmãos dele, que planejaram matar e quase mataram ele. Então, não conta até que aconteça e cumpra. Isso eu aprendi, isso é muito forte. Então, ele contou para os presos lá. Um dia era para ter um culto, não puderam ir. Aí os policiais penais, né, que era agente penitenciário, avisou, ó, os irmãos aí não vai vir fazer o culto hoje, pediu para, se você puder e quiser, você pode fazer, faz o culto para os presos. E ele pegou e fez o culto.
pregou, atendeu e falou assim, daqui 30 dias, só faltava 30 dias para cumprir o restante dos 90. Daqui 30 dias eu vou sair daqui. Deus me falou que eu vou sair dessa prisão, daqui 30 dias. E vocês permanecem firmes. Vocês também confiem em Deus, que eles podem tirar daqui também, falou para os presos. E com 90 dias chegou uma ordem para ele ir para um outro presídio, parecia ser só uma transferência, parecia que tinha falhado, né? Aí que tá o perigo, a pessoa blasfemar, achar que... Então ele foi transferido. Quando chegou lá, fez uns exames, uma bateria de exame, e ele foi liberado. Então a ordem judicial chega, soltando um presidiário que não precisa mais ser preso. Da mesma coisa um doente, um enfermo. A pessoa tá com uma doença séria ali, né? Aquela doença não é que Deus quis, ou permitiu, ou tá apoiando. Aquilo tá acontecendo por uma necessidade, um fato necessário e preciso. Até que a iluminação chega. Então aquela pessoa evoluiu, limpou a sua mente, tirou a somatização, que é o que transformou em doença, né? As questões psíquicas, metafísicas, que causava aquela doença, enfermidade, deixou de existir, quer dizer, porque ele leu um livro e descobriu a verdade, assistiu um filme e descobriu a verdade, assistiu um vídeo de Ricardo Bonfim ou do Hélio Couto, ou de Delano Orives, descobriu a verdade. Não precisa mais, automaticamente, o campo energético daquele corpo vai se limpar e vai expelir a enfermidade e volta a funcionar novamente. Então, eu penso que com esses exemplos, então, o que foram aquelas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial? A somatização de um corpo social doente, mentes doentes, pessoas más. Pessoas antigas eram muito ruins. Existe história de freiras católicas que vivia rezando terço, lendo Bíblia. Padres, freis, avós, mães, pais ruins, maus, que torturavam seus filhos, causavam dores horríveis, causa de morte por parentes. Então essa maldade humana somatizou, explodiu, né? Você pode ver que até o próprio judeus mataram Jesus, consentiram na morte de Jesus. Quem matou mesmo foram os soldados romanos, mas eles consentiram que matasse no Sinédrio, né? O que faremos com esse? Crucifica-o, crucifica-o. E o sangue desse justo venha sobre nós, eles falaram. Derrama sobre nós os nossos filhos, quer dizer, nós pagamos, respondemos pelo sangue desse justo. Quem era Jesus? Era alguém que era da luz, fazia o bem, né? Embora eu acredito que ele era o próprio Deus em pessoa, manifesta. Mas assim como o Hélio Couto, você acha que não tem gente que odeia o Hélio Couto? Quando ele começa a falar de física quântica, mecânica quântica, tem pessoas que odeiam, quer destruir ele. Por quê? Porque a física quântica e mecânica quântica liberta. Hélio Couto cita de um menino, não sei se é o filho dele, de um rapazinho, de uma criança. Ele cita o nome lá, que começou a gostar demais de falar em física quântica, mecânica quântica. E começou a falar no colégio, os coleguinhas começou a odiar. Teve um que grudou no pescoço, quase mata ele enforcado. Quando ele falou a palavra assim, mecânica quântica. O outro coleguinha, nem sabe por quê, grudou no pescoço dele enforcando. Por quê? Porque é luz, liberta. Então quem está em trevas não gosta da luz. Por isso que mataram Jesus. Mas isso cria somatização. Então isso desencadeou processos, Primeira Guerra, a maldade de um povo, maldade de imperadores, maldade. Então volta contra. E acaba todos pagando. Porque é fruto. Energeticamente são descendência energética dos pais e avós. Então até a iluminação chegar. Quando a iluminação chega, a luz chega, a libertação vem. Então são somatizações. Se o povo evoluísse mentalmente, espiritualmente, metafisicamente, o sofrimento sairia. Mas o que cria o sofrimento no mundo? É a ganância. É o ego demais das pessoas. Você acha que já não tem solução para tudo? Existe solução para o aquecimento global, existe solução que nem existe, na verdade. Mas se existisse a solução. Existe solução para o dióxido de carbono. Criaram veículos que rodavam água, hidrogênio, já desde séculos passados, mas todos que criam morrem. Então começou a falar a verdade demais, morre, guilhotina. Começou a querer fazer o bem, curar as pessoas, guilhotina, morre. Se eu saísse por aí, eu sei curar dessa doença aí, que eu chamei já de doencinha, alguém me repreendeu. Pra mim é doencinha assim. Se eu começar a curar essas pessoas, sair com um caminhão de alho aí,
Os caminhões de alho, curando, todo mundo. Ninguém pega mais. Você acha que logo não vamos empreender? Claro que vamos empreender. Com base no quê? Desestabilização da saúde pública. Ó a acusação. Que eu estaria causando uma desestabilização de saúde pública, levando problema, causando problemas para as pessoas. Só que na verdade não, ia estar curando. Mas eles iam criar um motivo para aprender. Então, assim como Hélio Couto, Jesus Cristo, todos que querem fazer o bem, que faz uma descoberta, por isso que Nikola Tesla também morreu na pobreza, pobre, tido como louco, né? Teve vários inventores, Marcondes, que levaram injeção para doido, hospício, internaram quando eles começaram a falar a verdade demais, de solucionar o problema da humanidade, e fere interesses. Então já descobriram o carro, a água há muito tempo, a vapor de água, a hidrogênio, a energia elétrica, só que não pode, a energia elétrica e também a energia solar, só que toda vez morre e mata. Agora que estão liberando por algum motivo e interesse, porque esse aqui é o planeta para eles. Então eles pensam que o petróleo é uma ameaça, então estão deixando aí, mas tudo ajeitado. E outra, a maioria desses descobridores não são descobridores. Outros descobriram, que eles até mataram, aí eles põem um garoto fantasia lá. Eles falam, esse descobriu tal coisa, esse escreveu tal coisa, teatro, novela. Né? Muitos dizem que Shakespeare, por exemplo, não escreveu nada. Era o mesmo grupo de pessoas instruídas e estudiosas, e eles criam alguém e põem que aquela pessoa descobriu. Promove aquela pessoa. Tudo por jogada e interesses. Mas nem sempre os grandes descobridores, prêmios Nobel, não são prêmios Nobel, coisa nenhuma. Grandes coisas nenhuma. São fabricados por esse mesmo grupo do mal. São pessoas perversas e que não deixam o mundo de evoluir, a fome acabar, não deixa solucionar os problemas do planeta. Então, e Deus, como que Deus fica nisso? Deus fica sofrendo junto com os humanos, esperando a iluminação, porque a centelha está no humano, então tem que iluminar. Essa centelha tem que trabalhar. Não tem como você tirar com a mão. Não tem como. Você acha que as minhas palavras, meus vídeos, minhas palestras não ia solucionar problemas, evitar suicídio, evitar a morte de milhares, milhões de pessoas? Iria. Mas eles vão querer ouvir? Não vão querer ouvir. Grande parte não vão. Então poucos são os que são ajudados, porque é o que querem ajudar. Então Deus, essa luz, fica esperando o quê? Que as pessoas aprendam, evoluam. Que as pessoas descubram a verdade. Porque não tem como você tirar a pessoa da pobreza. A pessoa está ali na pobreza e na miséria. Você vê o remédio, só que você fala, ela não ouve. É preciso ela ir descobrindo pelos próprios caminhos. Né? Quantas vezes eu falava a solução para a pessoa, isso é solução, ela não ouvia. Às vezes até me criticou, tirou sarro, zombou. Mas mesmo depois ela fala, eu fiz isso, resolvi experimentar. Com um pouco ainda de arrogância, sabe? Com um pouco de arrogância, um pouco de ego. E deu certo, deu certo. Mas antes ela odiou. Porque mexeu com o status quo dela, mexeu com a zona de conforto dela. Então ela odiou no primeiro momento, detestou. Mas não tinha outra alternativa, ela usou aquele remédio que eu indiquei, aquela planta que eu indiquei, aquela saída que eu indiquei. Então a solução do mundo está nisso. No aprendizado, na evolução. Porque Deus e nós é um só. Então ele precisa agir através de nós, por meio dele. É como se nós fôssemos o braço, a ferramenta. Você está entendendo? Porque se ele fizer por nós não vamos reconhecer nem dar valor e voltaremos ao ostracismo. Porque a mudança tem que partir de dentro para fora. Porque se mudar externo é como você dar um prêmio da Mega Sena para alguém. Tem alguém ali que tá se arrastando e você vai dar um prêmio da Mega Sena, você destrói a vida dela. É bem provável que ela vai se matar, vai morrer em alta velocidade, com carro, com aviões, ou mesmo na prostituição, na bebida e na droga. Né, com colegas trapaceiros, porque ela não está preparada para você crescer fora, solucionar fora, acabar com as guerras, tem que crescer dentro, povo. Quando você cresce dentro, muda fora. Assim dentro como fora. Assim é em cima como é embaixo, assim embaixo como é em cima, e assim é dentro como é fora. É o princípio hermético. Então, não é bem assim que Jesus permitiu, ou quis, ou fez. São as ações que levam a isso. E Jesus vem ensinando a libertação disso, mas as pessoas não entendem, nem entenderam, nem ouviram. Você está entendendo? E você viu que a paciência é tão grande que ele morreu para salvar. Morreu para que essa verdade libertadora chega. E essa salvação dos ensinamentos de Jesus não é só para um mundo futuro, como os religiosos pensam. É aqui agora. Venha a nós o vosso reino, o Pai Nosso já disse.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, o reino vinha a nós já aqui. O reino é para já começar aqui. E daqui para a vida eterna e para sempre. Porque a sabedoria e o conhecimento, quando você enxerga a verdade, ela vai servir aqui e nos céus, aqui e na outra dimensão, aqui e eternamente. É a única coisa que você leva após a morte. Esses dias escrevi um artigo em minha página no Face, Ricardo Bonfim Vlogs. Eu tenho uma página no Face onde eu escrevo os textos. Eu escrevi justamente isso, que a única coisa que transcende dessa vida para a outra, dessa realidade para a outra, é o conhecimento, é a sabedoria e a informação. Esse ninguém tira, ninguém rouba. Ele não enferruja, traça, não corrói, como diz lá nos evangelhos. Esse é o tesouro. O que é juntar tesouro no céu? É justamente você abrir mão do ego. Então aquele que morrer por Jesus, quer dizer, por ensinamento dele, salvar-se-á. Porque daí encontrou a verdade, a verdadeira salvação. Porque abriu, saiu fora do ego. Uma vez eu estava respondendo muito processo, né? Outrora eu já tive muito problema. Meus neurônios faltavam fritar para me entender o mundo, a vida e a existência. Eu não conseguia ver sentido no mundo, na vida e na existência. Então eu tive muitos problemas. Eu estava respondendo muito processo e eu queria saber se Jesus, Deus, esse Deus da Bíblia poderia me dar vitória. Eu queria era vencer em mais nada. Eu queria saber da minha vitória. Quando eu ia buscar uma resposta, vinha assim: curva-se, dobra-se. Eu tinha um ego muito grande. Eu me achava bom, mas o meu ego era do tamanho do mundo. Deus te responde: se dobra a Jesus, curva-se a Jesus. O que é se curvar a Jesus? Se dobrar a Jesus? Não é. Quando você joelha, faz bem que você tende a quebrar o ego mais fácil. Por isso que a oração de joelho eu continuo ainda defendendo. Porque quando você joelha ali, de certa forma, você está descarregando do seu ego. Que o que estraga tudo é o ego. É o apego. É grudado em suas próprias crenças e paradigmas, e preconceitos. Ideias preconcebidas. Então, o que acontece? Você solta disso, você encontra a verdade. É isso que eu quero, o momento que eu quero chegar. E quando você encontra a verdade, não precisa mais sofrimento sobre aquilo. Descobriu a verdade sobre tratar a doença, curou a doença, acabou o sofrimento. Descobriu a verdade sobre jurídico, né? Pensa que vai ser preso, que vai perder tudo, você descobre que não. Que um especialista diz pra você: não, isso vai ser assim, assim, assim. Como eu vivo esclarecendo as pessoas sobre questões jurídicas. Eles pensam: o que vai acontecer comigo agora? Eu falo: nada, calma. E explico tudo. Ele: tá bom, alivia, né? Muitas vezes eu falo: você não precisa gastar. Então muitos colegas vivem perguntando e eu respondo naquilo que sei. E aí o sofrimento acaba. Então o sofrimento veio até ele descobrir que aquela questão não ia dar prisão para ele.